com o domínio romano exercido em toda a Grécia e o posterior fechamento da escola de Atenas pelo imperador Justiniano, a matemática e as ciências gregas entraram em declínio. Muitos pesquisadores pegaram seus manuscritos e fugiram da Grécia e proximidades do Oriente Médio. Isso fez com que a ciência oriental florescesse de maneira muito rápida. Este incremento das ciências orientais foi muito importante para o desenvolvimento da matemática. Durante todo o período em que o Império Romano dominou o mundo conhecido da época, tanto economicamente quanto culturalmente, o Oriente foi a parte mais desenvolvida. A parte ocidental não foi baseada em uma economia de irrigação. Sua agricultura era extensiva, o que não estimulou o desenvolvimento da astronomia. Assim, o Oriente se contentou com um mínimo de astronomia, alguma aritmética e algumas medições para o comércio e agromensura. O estímulo para este desenvolvimento veio do Oriente. Após a separação política entre Ocidente e Oriente, este estímulo praticamente desapareceu. Com o domínio dos Sassânidas, reis persas que governaram a Mesopotâmia. Esta recuperou sua posição central ao longo das rotas comerciais, visto que sob o domínio romano e heleno haviam perdido. Não há muitos registros sassânidas desta época. O que se sabe é que era uma cultura muito rica, haja visto o conto 1001 Noites, de Omar Khayyam. Depois da conquista árabe, em 641 teve origem Bagdá, em substituição à Babilônia, que havia desaparecido. A matemática do período islâmico revela a mesma mistura de influências que se tornaram familiares em Alexandria e na Índia. A matemática e a astronomia foram grandemente incentivadas pelos califas de Bagdá, Al-Mansur, Harun al-Rashid e Al-Mamun. Este último organizou em Bagdá a Casa da Sabedoria, composta de uma biblioteca e um observatório. As atividades matemáticas árabes começaram com a tradição dos Siddhantas hindus por Al-Fazari e culminaram com uma grande importância de Muhammad al-Khwarizmi por volta de 825. Ele escreveu vários tratados sobre matemática e astronomia. Estes tratados explicavam o sistema de numeração hindu. A Europa ficou conhecendo este sistema de numeração graças à cópia latina do século XII, visto que o original árabe se perdeu. A astronomia de Al-Khwarizmi era um resumo dos Siddhantas, o qual mostrava uma influência grega nos textos sânscritos. Convém ressaltar que a palavra álgebra vem do árabe al-jabir, que significa restauração. Os árabes tiveram um papel muito importante na história da matemática, pois eles traduziram fielmente os clássicos gregos, Apolônio, Arquimedes, Euclides, Ptolomeu e outros. Estes clássicos estariam perdidos para nós sem os árabes, visto o fechamento da escola de Atenas por Justiniano. Outro matemático brilhante foi Omar Khayyam. Ele escreveu uma álgebra que continha uma investigação sistemática das equações cúbicas, utilizando a interseção de duas secções cônicas. Jamshid al-Kashi, matemático persa, resolveu equações cúbicas por iteração e por muitos métodos trigonométricos, e também pelo método conhecido hoje como método de Honer. Este método tem uma forte influência chinesa, o que nos faz pensar que a matemática chinesa da dinastia Sung havia penetrado profundamente no mundo islâmico. Por tudo isto, ressalta-se a importante influência do povo árabe na matemática. Convém ressaltar também que os muçulmanos, ao expandir o islamismo, cometeram um dos maiores crimes contra a humanidade. Após a queda de Alexandria frente aos muçulmanos, o califa mandou queimar todos os manuscritos encontrados na biblioteca, cerca de 6.000, argumentando que, se constam do Alcorão, não precisam ser guardados, e se não constam, são inúteis. Conta a lenda que os escritos alimentaram as caldeiras dos banhos durante 6 meses.
É preciso lembrar também o papel das cruzadas. Com as cruzadas, a Europa cristã teve novamente contato com a matemática grega, traduzida para o árabe. Isto veio a influenciar muito a Europa medieval e serviu como fonte para o desenvolvimento da matemática durante a Idade Média. Os historiadores consideram muito difícil datar documentos matemáticos da China. O clássico mais antigo da matemática chinesa, Shou Pei Xuan Xin, tem uma variação de quase 1000 anos entre suas datas mais prováveis de escrita. A maior dificuldade em datar este documento ocorre porque foi escrito por várias pessoas, em períodos diferentes. O Shou Pei indica que, na China, a geometria originou-se da mensuração, assim como na Babilônia, sendo o exercício de aritmética ou álgebra. Neste trabalho, há indicações que os chineses conheciam o Teorema de Pitágoras. Outra publicação tão antiga quanto o Shou Pei é o livro de matemática Shui Shang Xuan Shun, 9 capítulos sobre a arte da matemática, em torno de 1200 a.C. Entre vários assuntos abordados, chama a atenção problemas sobre mensuração de terras, agricultura, sociedades, engenharia, impostos, cálculos, soluções de equações e propriedade de triângulos retângulos. Nesta mesma época, os gregos compunham tratados logicamente ordenados e expostos de forma sistemática. Os chineses seguiam na mesma linha babilônica, compilando coleções com problemas específicos. Assim como os egípcios, os chineses alternavam, em seus experimentos, resultados precisos e imprecisos, primitivos e elaborados. Nesta publicação aparecem soluções de sistemas lineares com números positivos e negativos. Como os chineses gostavam de resolver sistemas, os diagramas foram muito utilizados por eles. E interessante observar que o quadrado mágico teve seu primeiro registro efetuado por este povo, mesmo que sua origem é mais antiga, porém desconhecida. Durante toda sua história, a ciência chinesa sofreu com vários problemas que impediram sua continuidade e aprimoramento em 213 a.C. O imperador da China mandou queimar os livros existentes. Mesmo que algumas cópias tenham sido salvas, a perda foi irreparável no século XX. Mao Tse-tung, com sua revolução cultural, também promoveu uma queima generalizada de livros considerados subversivos. Provavelmente houve contato cultural entre Índia e China, e entre a China e o Ocidente. Muitos dizem que houve influência babilônica na matemática chinesa, apesar de que a China não utilizava frações sexaginais. O sistema de numeração chinês era decimal, porém com notações diferentes conhecidas na época. Eles utilizavam o sistema de barras. Não podemos precisar a idade deste sistema de numeração, porém sabe-se que ele é anterior ao sistema de notação posicional. Esta notação em barras não era simplesmente utilizada em placas de calcular escrita. Barras de bambu, marfim ou de ferro eram carregadas em sacolas pelos administradores para que os cálculos fossem efetuados. Este método era mais simples e rápido do que o cálculo realizado com ábaco, soroban ou suanfan. Os chineses conheciam as operações sobre frações comum utilizando o MDC. Trabalhavam com números negativos por meio de duas coleções de barras, vermelha para os coeficientes positivos e preta para os negativos. Porém, não aceitava os números negativos como solução de uma equação. A matemática chinesa é tão diferente da matemática dos outros povos da mesma época que seu desenvolvimento ocorreu de forma independente. Lui Hui, no terceiro século, determinou um valor para π, utilizando o primeiro um polígono regular com 96 lados e depois utilizando um polígono regular com 3.072 lados. O ponto alto da matemática chinesa ocorreu no século XVIII, durante o fim do período Sung. Nesta época foi descoberta a impressão, a pólvora, o papel e a bússola. Obras chinesas dessa época influenciaram fortemente a Coreia e o Japão. Muitas dessas obras desapareceram da China neste período, reaparecendo apenas no século XIX. Yang Hui, o matemático talentoso, trabalhou com séries numéricas e apresentou uma variação chinesa para o triângulo de Pascal. Sabe-se que, a partir da Idade Média na Europa, a matemática chinesa não tinha realizações que se comparassem
às europeias e do Oriente Próximo. Possivelmente a China absorvia mais matemática do que enviava. Possivelmente as ciências chinesas e hindus sofreram influências mútuas durante o primeiro milênio de nossa era. A matemática hindu apresenta mais problemas históricos do que a grega, pois os matemáticos indianos raramente se referiam aos seus predecessores e exibiam surpreendentemente independência em seu trabalho matemático. A Índia, assim como o Egito, tinha seus esticadores de corda. As primitivas noções geométricas tomaram corpo no escrito conhecido como Suva-sutras, regra de cordas. Este escrito tem 3 versões, sendo que o mais conhecido tem o nome de Apastamba. Nesta primeira versão, da mesma época de Pitágoras, são encontradas regras para a construção de ângulos retos por meio de ternas de cordas, cujos comprimentos formam tríades pitagóricas. Este escrito provavelmente sofreu influência babilônica, visto que essas tríades encontram-se nas tábuas cuneiformes. A origem e a data dos Suva-sutras são incertos, de modo que não é possível relacioná-los com a primitiva agrimensura egípcia ou com o problema grego de duplicar um altar. Após esta publicação, surgiram os Siddhantas, sistema de astronomia. O começo da dinastia Gupta assinalou um renascimento da cultura sânscrita, e estes escritos podem ter sido um produto disto. A trigonometria de Ptolomeu se baseava na relação funcional entre as cordas de um círculo e os ângulos centrais que subentendem. Para os autores dos Siddhantas, a relação ocorre entre metade de uma corda de um círculo e metade de um ângulo subentendido no centro pela corda toda. A Índia teve muitos matemáticos que fizeram grandes contribuições. Entre eles podemos destacar Aryabhata. Publicou em 499 uma obra intitulada Aryabhatiya. Esta publicação é um pequeno volume sobre astronomia e matemática, semelhante aos Elementos de Euclides, porém de 8 séculos antes. São compilações de resultados anteriores. Esta obra contém nome das potências de 10 até a 10ª, regras de mensuração, área do triângulo, volume da pirâmide, área do círculo, volume da esfera e áreas de quadriláteros. Também encontramos cálculos com a medida do tempo e trigonometria esférica. Brahmagupta viveu na Índia Central pouco mais de 100 anos depois de Aryabhata. Tem pouco em comum com seu predecessor, que vivia no leste da Índia. Seu trabalho mais importante foi a generalização da fórmula de Heron para achar a área de qualquer quadrilátero. Também trabalhou na solução das equações quadráticas com raízes negativas. Bhaskara, considerado o mais importante matemático do século XII, ele preencheu as lacunas do trabalho de Brahmagupta. É dele a primeira resposta plausível para a divisão por zero. Em seu trabalho Vijayanagata, ele afirma que tal quociente é infinito. Sua outra obra, Lilavati, apresenta tópicos sobre equações lineares e quadráticas, determinadas e indeterminadas, mensuração, progressão aritmética e geométrica, radicais, tríades pitagóricas, entre outras. Sua obra apresenta a culminação de contribuições hindus anteriores. Ramanuja. Após Bhaskara, a Índia passou vários séculos sem matemáticos de importância comparável. Srinivasa Ramanujan é considerado o gênio hindu em aritmética e álgebra do século XX. A introdução de uma notação para uma posição vazia, o símbolo para o zero, foi o segundo passo para o nosso moderno sistema de numeração. Não se sabe se o zero, diferente do símbolo para a posição vazia, surgiu junto com os 9 números hindus. É bem possível que o zero seja originado de um mundo grego, talvez de Alexandria.
Possivelmente foi transmitido à Índia depois que o sistema posicional já estava estabelecido lá. É interessante observar que os maias de Yucatán, no México, anteriormente a Colombo, usavam notação posicional, com notação para a posição vazia, com a introdução na notação hindu do 10º numeral. Um ovo de ganso para o 0, o nosso moderno sistema de numeração para os inteiros estava completo. A nova numeração, geralmente chamada de hindu-arábica, é uma nova combinação dos 3 princípios básicos, todos de origem antiga. O primeiro, base decimal; o segundo, notação posicional; e terceiro, forma cifrada para cada um dos 10 numerais. Nenhum destes se deveu originalmente aos hindus, mas foi devido a eles que os 3 foram ligados pela primeira vez para formar o nosso sistema de numeração. Outra contribuição importante dos hindus foi a introdução de uma equivalente da função seno na trigonometria, para substituir a tabela de cordas dos gregos. A trigonometria hindu era um instrumento útil e preciso para a astronomia.